Diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observar-te tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus: 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento da além do deserto, e deu aos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado aí. Esse momento de oração, se você crer que é Deus que vai falar contigo, que as palavras estão muito além de mim, as palavras são resposta de Deus para a sua vida, que as palavras que forem ministradas aqui é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ora pelo irmão que está do seu lado antes deste momento, antes de ouvirmos a palavra de Deus. Eu peço que você possa orar pelo seu irmão. Peça por ele aquilo que você gostaria que Deus fizesse por você. Peça agora. Como sempre oro e peço, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Teu Espírito tome o seu lugar, tenha liberdade de agir, porque é Ele que tem o poder de convencer, de curar, de libertar, de salvar. É Tu que dás a vida, é o Senhor que tira, Pai. Eu te peço, Deus, habita em nosso meio mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Se é para o Senhor, faça mais forte, faça com alegria. Amados,
estava conversando com o Poliana antes de começar o ensaio. A Poliana estava me mostrando uma revista que está sendo aplicada. Ela está rindo. Na célula. E algo chamou a atenção dela e ela me mostrou. E foi diretamente com aquilo que o Senhor andou falando comigo essa semana. O autor do livro dizia assim: não basta estar na casa de Deus, não basta estar ali trabalhando, isso não é o suficiente. O mais importante é conhecer qual é a vontade de Deus, o propósito dele, é estar alinhado ao propósito. O autor dá um exemplo, porque quem vive na casa do Senhor, sabe, se preocupando em fazer, mas escolhe aquilo que quer fazer, não está sensível para conhecê-lo ou para entender o propósito dele, que ele nos trouxe. Uma pessoa que está assim, que vive uma vida toda assim, é como se ela preparasse um bolo, o autor dizendo, para entregar para o Senhor. Aí ela foi e falou: poxa, eu vou fazer um bolo para dar a Deus, eu vou fazer um bolo que eu mais gosto, de chocolate, com certeza ele vai gostar. Preste atenção na história. Aí a pessoa passou anos e anos da vida dela fazendo, preparando esse bolo. Depois, quando a vida dela terminou aqui, chegou no céu, ela foi entregar o bolo de chocolate. Ela fez com dedicação, fez com amor. Mas o autor do livro fala que quando a pessoa entrega o bolo, Deus olha e responde: muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu tempo. Muito obrigado pelo bolo de chocolate. Mas eu não gosto de chocolate. A minha vontade não era comer um bolo de chocolate. Pode entregar para Gabriel, que talvez ele goste. O que o autor quis dizer com isso? Que não adianta viver uma vida toda e no dia de entregar tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, entregar da maneira como nós queríamos fazer. Fazer e viver na casa de Deus sem nunca conhecer a vontade dele. Por que eu disse essa história? Porque Jó, no livro de Jó, lá pelos últimos capítulos, Jó chega a uma conclusão. Ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Só que no início do livro, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Por quê? Porque Deus diz: não existe na terra homem mais íntegro e sincero do que Jó em meus caminhos. Eu fui tentar saber quem era Jó antes da provação. No próprio livro de Jó nós encontramos a resposta. Lá pelo capítulo 39 do livro de Jó, enquanto Jó está doente, naquela enfermidade, naquela situação, ele clama a Deus se lembrando da sua vida anteriormente. Então ele descreve como era a sua vida, quem era ele antes que a lepra o atingisse. E o que a Bíblia vai dizer me surpreendeu, porque eu volto a dizer, Jó disse que conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas antes da prova, a Bíblia vai dizer que não existia um homem mais rico como Jó em todo o Oriente, mais rico do que até mesmo reis. A Bíblia vai dizer que na mocidade, o segredo de Deus, aleluia, que é o temor, estava sobre a cabeça de Jó. Ou seja, a sua mocidade foi andar no temor ao Senhor. A Bíblia também vai dizer que Jó, ele se assentava às praças e ensinava. Quando ele começava a falar, as crianças, os jovens paravam para ouvi-lo. Os anciões ficavam de pé e colocavam a mão na boca. Os príncipes se assentavam ao lado dele e pediam conselhos. A Bíblia vai dizer que quando Jó vivia antes da provação, os olhos do cego eram dele.
porque os cegos eram acolhidos por ele, que ele era os pés dos aleijados, porque ele acolhia os aleijados, que ele era o socorro das viúvas, dos órfãos. A Bíblia vai tecer comentários de justiça, de integridade, como eu nunca vi a respeito de um homem. Mas Jó chegou à conclusão de que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Eu digo isso para que a gente não possa viver uma vida toda na casa do Senhor, convencido de que conhece Ele, mas não conhece. O Senhor, quando trouxe isso ao meu coração, Ele disse assim: vocês precisam ter a consciência de quem eu sou, a consciência de quem Deus é para nossas vidas. Não está alienada ao que Ele pode fazer, mas ao que Ele é, ao seu caráter. E observe como acontece a história. Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, Satanás esteve diante dos filhos de Deus, mas pela onipresença, não no céu, Deus está diante de Satanás. E o próprio Deus é que chama a atenção de Satanás para Jó, porque é Deus quem diz assim: você já viu o meu servo Jó? Homem íntegro, sincero, temente e que se desvia do mal. Satanás observa Jó, observa a vida dele e vê que ele é cercado de riquezas, de alegria, porque afinal de contas Jó plantou desde a sua mocidade, e o que ele colheu só foi bênção na sua família, riquezas, sabedoria, e ele está na plenitude da vida que nós queremos ter. Aí Satanás argumenta com Deus: mas ele só é isso para contigo porque você cercou ele de bênção. Tira dele o que ele tem, para ver se diante de ti, na tua face, se ele não nega o teu nome. O que Satanás estava dizendo? Satanás estava dizendo para ele: isso que você está vendo em Jó é uma maquiagem, é uma máscara. Porque Satanás está apostando que tudo que está de fora, todas as riquezas materiais, tudo aquilo que o homem natural deseja, na verdade estava dentro de Jó. Satanás estava dizendo que o coração de Jó estava pegado às bênçãos de Deus, e que se Deus arrancasse as bênçãos dele, Deus saberia que o coração de Jó não estava reto na presença dele. É uma ousadia muito grande, porque Satanás, ele não nos conhece por dentro, ele só nos conhece por fora. Ele só conhece aquilo que falamos ou fazemos, e sempre usa o nosso passado para nos acusar. É uma ousadia muito grande. Por quê? Porque ele está dizendo isso para Deus, e é Deus que nos conhece por dentro, é Deus que sabe os nossos limites, é Deus que sabe aonde o nosso coração está. É por isso que a Bíblia vai dizer sobre todas as coisas que devemos guardar: guarda o teu coração. Se o coração de Jó estivesse apegado àquilo que o Senhor deu para ele, quando ele fosse provado, ele blasfemaria. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus nunca quis Isaac. Deus nunca quis Isaac. Por quê? Porque Deus queria mostrar no mundo espiritual quem era Abraão. Porque quando Abraão leva Isaac diante de Deus, e Abraão decide sacrificar Isaac, a Bíblia vai dizer que um anjo brada: Abraão, Abraão, não sacrifica o menino. O anjo fala em nome de Deus, ele diz assim: porque agora eles sabem, aleluia, que tu amas a Deus. Deus já sabe que amamos Ele. No mundo espiritual é que somos provados, porque é o que acontece. Deus resolve levar Jó a um nível mais profundo, maior, mais alto do que ele já vivia. Mas Satanás coloca em questão: você não pode levá-lo ao nível mais alto, porque o seu coração está pegado às bênçãos, está pegado a que ele tem. Então quando Deus pede Isaac a Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria mostrar que o coração dele estava pegado somente no único e verdadeiro Deus. Deus queria mostrar
que Abraão era livre, porque somente quem é livre pode receber as bênçãos de Deus. E é assim que acontece com a nossa vida. Quando Deus decide abençoar a nós, no mundo espiritual existe uma guerra, existe um tribunal. O Senhor, Deus, é o juiz e o diabo é o acusador. Mas nós temos também um advogado que intercede por nós. E todas as vezes que Deus decide nos abençoar, Ele antes, porque o veredito dele é justo, Ele ouve até mesmo Satanás. E ouve depois Jesus. E quando é colocado a nosso coração, a nossa integridade à prova, Deus permite que essas provas venham sobre nossas vidas, como veio sobre a vida de Jó. Para que você chegasse aqui, acredite, houve uma guerra espiritual. Por quê? Porque se você crê que Deus tem uma bênção para você essa noite, com certeza tem anjos lutando a seu favor, mas também Satanás enviou os seus anjos para impedir que você saia da maneira, para que você saia da mesma forma como você entrou aqui. A Bíblia vai dizer que este nosso mundo é reflexo do mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas visíveis foram feitas das invisíveis. Tudo o que acontece aqui é reflexo do que acontece no mundo espiritual. É por isso que tudo aquilo que nós venhamos clamar e pedir diante de Deus já está pronto. Nós vamos ser colocados à prova para que nós possamos receber dele. E nós não temos que provar para Deus, nós temos que provar no mundo espiritual. Por quê? Porque nós podemos viver dentro da igreja, mas ser desconhecido no mundo espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que certo grupo estava tentando expulsar demônios, e tentaram expulsar em nome de Jesus, não conseguiram. Tentaram expulsar em nome de Pedro, de Paulo, de Tiago, não conseguiram. Aí o endemoniado deu uma coça, uma surra, porque o demônio disse assim: Pedro eu conheço, Tiago eu conheço, João eu conheço, Jesus eu conheço, mas tu quem és? O Senhor te dará um nome que será conhecido não somente aqui no SEI, em nome de Jesus. Eu profetizo que o Senhor vai dar nomes no mundo espiritual ao seu respeito. Quando o seu nome for falado no mundo espiritual, saberão que tu és o Filho de Deus. Quando o seu nome ser falado no mundo espiritual, haverá autoridade. Deus permite. Satanás se dirige a Jó. Irmãos, foi no estalar de dedo. Jó estava sentado, cercado talvez de seus servos, anciões e príncipes. E alguém entra no meio da sala da reunião e interrompe talvez a conversa e diz: estava eu no campo, quando vieram homens, mataram seus servos e levaram todos os seus camelos. Ele não terminou de falar, entrou outro e disse: estava eu no campo, quando caiu o fogo do céu e matou os seus animais. Ele não terminou de falar e outro disse: estava no campo, quando os caldeus vieram e levaram todos os seus outros animais. E o quarto entra e diz: estava eu no campo, ou melhor, estavam os teus filhos festejando na casa do primogênito, mas um vento entrou e veio de cima a baixo. Foi tão forte, Jó, que nenhum dos teus filhos sobreviveu, estão todos mortos. Em menos de um minuto, ele sabe que tudo aquilo que ele construiu em toda a sua vida não existe mais, e que todos os seus filhos estão mortos. E Jó dá testemunho, porque imagine você, as pessoas ouvindo isso, falando: e agora?
Jó rasga suas roupas, se joga no chão e diz: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Ele diz: Deus deu e Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Sabe o que é isso, amados? É consciência de quem Deus é. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo: meu isso, meu aquilo, meu carro, meu isso, meu aquilo. Tão apegados a tantas coisas. Mas Jó nos ensina que nada é nosso. O que temos, nós somos administradores. Porque a Bíblia vai dizer: minha é prata, meu é ouro. O ouro, a riqueza deste mundo sempre foi a mesma, só trocou de mãos. Deus só passou de um para outro. Nunca ninguém levou nada dessa terra, porque nu nós nascemos e nu nós tornaremos. Tudo que nós temos, um dia prestaremos contas diante dele. E é o que Jó está falando. Ele me deu, enquanto estava em minhas mãos eu cuidei, mas agora ele tirou. Então, de qualquer forma, tendo ou não tendo, bendito é o nome dele, porque ele continua o mesmo. Eu tendo e eu não tendo, ele continua Deus. Ele não muda. Para Deus não faz diferença se somos ricos ou se somos pobres, se somos títulos. Talvez, aliás, os títulos que nós temos aqui, nem no mundo espiritual nós somos conhecidos. Mas talvez nós podemos não ter título nenhum, mas quando nós oramos, somos sinceros, somos retos, somos verdadeiros e íntegros na presença dele, o mundo espiritual para. Deus dá ordem, porque a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, não adianta o que temos aqui. Não. Nós temos apenas responsabilidade de um dia devolver a Ele. Aleluia. O que importa é o que nós temos de ciência, de consciência de quem é Deus. É por não conhecer a Deus que as pessoas entram e saem da igreja. É por não conhecer a Deus que as pessoas desistem do Evangelho, blasfemam contra Ele. É por não conhecer a Ele que as pessoas se afastam. Por quê? Porque criaram a concepção de um Deus que dá, de um Deus que barganha, que faz troca. Faz isso por mim que eu faço isso por ti. Deus é muito mais do que isso. Deus está acima da nossa imaginação. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos, e os seus pensamentos são bem mais do que os nossos, amado. Deus não está limitado às nossas filosofias. Deus não está limitado ao nosso padrão de vida, não. Deus está acima de tudo e de todos. Não importa a circunstância de nossa vida, Ele continua sendo o mesmo. Jó não dá nem confiança para o diabo. Ele diz que tudo foi dele e tudo voltou para ele. Quando o diabo tem uma outra oportunidade diante de Deus, Deus diz as mesmas coisas. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, sincero, que anda em minha presença e se desvia do mal. Ou seja, mesmo depois de ter perdido tudo que tinha, seus filhos, Deus continua olhando para Jó, e Jó continua sincero, íntegro, se desvia do mal e que anda na presença dele. Aí Satanás diz assim: pele por pele e osso por osso. Toca na saúde dele, no corpo dele, para ver se ele não blasfema na tua face. Por quê? Porque o inimigo, as mãos de Satanás, pode até tocar no que nós temos. As mãos de Satanás pode até tocar no que mais amamos, que são nossos filhos. A mão de Satanás pode até tocar no nosso corpo, na nossa saúde. Mas Deus olha para eles assim: mas dentro dele, a vida dele você poupa. Em questão de dias, uma lepra aparece em Jó. Jó ainda tinha saúde e podia recuperar tudo de novo. Mas não existe mais nada humilhante do que para um homem ou uma mulher estar tão enfermo
que não possa fazer nada nem por si mesmo. E a lepra, a Bíblia diz que foi da planta dos pés ao alto da cabeça. Só que as pessoas não conseguem entender como é lepra, porque a lepra é algo terrível. As feridas, o sangue, o pus, a carne fica podre e fica embranquecida pelos brancos, e tudo quanto é cartilagem a lepra consome. Em questão de dias a orelha de Jó caiu, sumiu. Em questão de dias ele ficou cego. As pessoas parecem que não entendem isso. Em questão de dias o nariz caiu e ficou 2 buracos na sua face. Os seus lábios foram comidos pela lepra, os seus dentes estão aparecendo, as suas unhas caíram. O cheiro dele é tão podre que ele foi expulso da cidade. O mesmo Jó que vivia sobre riqueza, agora é expulso da cidade para viver no vale. E Jó lamenta, dizendo assim: os mesmos que eu levantei a mão agora zombam de mim, porque dizem que o meu Deus me abandonou. A mulher de Jó olha para ele e diz assim: blasfema o seu Deus e morre. Do que adianta servir a Deus e ter em recompensa isso? Isso é a voz do diabo, porque a nossa maior recompensa é a vida eterna. O que nós ganhamos aqui é lucro. Ele não deve nada para ninguém. Tudo aquilo que você planta, um dia ele vai te devolver, um dia você vai colher. E Jó é lançado da cidade. Os historiadores dizem que ele cavou um buraco e se jogou no buraco para que o cheiro dele não exalasse mais. E ali naquele buraco ele defecava. E o que ele comia os restos que as pessoas jogavam. Além das pessoas zombarem dele, rirem dele. Cego, sem saúde, sujo, imundo, no buraco. E a Bíblia diz: e ainda assim ele não abriu a boca para falar contra Deus. Consciência de quem Deus é. Tem coisas que nós só vamos aprender assim, na dificuldade. Nem tudo nós conseguimos aprender na bonança, porque a vida de Jó é isso. A vida de Jó é um testemunho que na bonança a fidelidade dele, e que na lepra, na perda, a fidelidade dele. Ele permanece ali. Eu vou encerrar. A Bíblia vai dizer que seus 4 amigos se aproximaram de Jó. E os amigos de Jó olharam para ele e tentaram entender a situação. Jó, você pecou? Porque é a mesma pergunta que talvez nós fazemos: como pode algumas coisas acontecerem? Deus não é justo, Deus não é bom. Se você foi reto, Deus nunca faria isso com você. E Jó se justifica. E os seus amigos replicam, e acontece o embate. Jó tentando se justificar e os seus amigos tentando entender Deus, o agir de Deus. E então nessa conversa não se chega a lugar nenhum, até que o 4º amigo, Eliú, se manifesta, o mais jovem, e ele diz assim: Jó, Deus não tem culpa de nada do que você está passando. E vocês, anciões, amigos de Jó, Jó não pecou em nada diante de Deus. Mas Deus está usando isso para que Jó possa aprender algumas coisas que talvez ele não iria aprender. Quem entende os caminhos de Deus? E aqui eu termino. Depois de Eliú falar, no redemoinho, no vento, foi que Deus resolveu falar, porque Jó tinha 3 queixas. Enquanto estava doente, Deus não me ouve. Deus resolveu me castigar. E os perversos, os ímpios, muitas das vezes não tem nem recompensa do mal que eles fazem aqui na terra. E todo mundo falou, e Deus estava calado, porque é sempre assim: a última palavra
que vai mudar e decidir e dar a sentença de nossa vida, se Satanás está certo ou se Jesus está certo, é a palavra que vem de Deus. E Deus veio no vento, no redemoinho, para encontrar Jó. E Jó, no meio daquela conversa, lá no meio daquele buraco, em meio à imundícia, ele não podia sentir, porque a rancenice, ela tira também a sensibilidade. Você pode tacar fogo em um leproso, ele vai ficar olhando para você, e ele não conseguia ver, mas mesmo sem ver, mesmo sem sentir, ele ainda podia ouvir. E foi dessa forma que Deus foi encontrar com ele. Meu querido, isso é a resposta de Deus para você. Eu não sei a circunstância da sua vida, mas se você não pode ver, e se você não pode sentir, porque nem sempre nós vemos e nem sempre nós sentimos, mas sempre poderemos ouvi-lo. Sempre poderemos ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra. É pela sua palavra que estamos de pé. Então, quando você não puder tocar, sentir, ver, pare e ouça, porque a última palavra vem dele. Aleluia, aleluia. Consciência de quem Deus é, consciência de quem Deus é. E o vento eu acho muito simbólico de como Deus age, porque foi assim quando o povo clamava diante do mar, soprou um vento do Oriente, abriu o mar. Aleluia. Foi assim quando Elias estava na caverna e queria desistir, Deus veio no vento e falou com ele. Foi assim no vento que Deus agiu com Jó também. Porque no vento ninguém consegue perceber, se aproximar, mas sabe que está chegando. Pode ouvir, é essa a palavra de Deus para você. Você não pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas você sabe que Ele está falando contigo. Só que Jó queria ainda entender, mesmo íntegro, ele queria entender o porquê. Porque ele não ouviu a proposta de Deus e a proposta de Satanás. Ele não sabia que estava sendo posto à prova. Jó ainda queria entender o que ele estava passando. Aí o Senhor responde a Jó com 70 perguntas. Deus chega para Jó, e essa é a resposta quando nós não entendemos. Deus chega para Jó e responde assim: Jó, por acaso você sabe quem colocou as estrelas no céu? Não sei, Deus. Por acaso você sabe como elas permanecem firmes? Eu não sei, Senhor. Por acaso você sabe quem dá ordem ao sol para que ele apareça de manhã? Não, eu não sei. Por acaso você sabe quem é que dá ordem para a lua aparecer à noite? Não, eu não sei. Você sabe quem colocou o limite ao mar? Eu também não sei, Senhor. Você sabe quem sustenta os pássaros, os animais? Você sabe quem coordena, quem dá ordem à natureza? Não, eu não sei. Se você não entende com os seus olhos verdes, como você entenderá os meus propósitos, Jó? É assim, Deus fala no nosso nível, mas nem no nosso nível nós entendemos. Aleluia. Deus está falando. Quando nós não entendemos, nós temos que obedecer. Quando nós não entendemos, nós temos que apenas ouvir, porque Ele não desamparou. Isso que nós estamos passando, as circunstâncias, é para nos levar para um nível mais profundo, mais próximo daquilo que Ele tem preparado. Daquilo que Ele tem preparado. Ele sabia que perdeu os seus bens, ele sabia que perdeu os seus filhos, perdeu sua saúde, mas ele tinha certeza de uma coisa, de que Deus, Ele nunca perderia, de que a presença do Senhor nunca faltaria para ele. O salmista vai dizer: ó Deus, se eu for no alto monte, eu te encontro. Se eu coloco a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está presente. Aonde eu me escondo, o Senhor estará. Assim foi com Jonas, no ventre, não importa, Ele estará. Meu querido, o culto é o relacionamento de você com Deus. Não espere eu falar, não espere a oportunidade. Rompa a liturgia, se entregue. O Senhor está aqui. Antes de você chegar, Ele continuará aqui. Ele está agindo.
pé, fique de pé. Eu conversava com Deus essa semana. Eu dizia assim: Senhor, eu quero saber o teu propósito. Revela o que o Senhor tem para fazer conosco ali na juventude. Revela o que o Senhor tem para fazer na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, profissional. O Senhor respondeu assim para mim: o nível que você vai querer alcançar vai depender do conhecimento que você tem de mim. Porque Deus nunca vai nos colocar em uma prova, ou nos dar responsabilidades, ou nos levar a lugares sem que antes estejamos preparados. Então, antes de Deus fazer tudo o que Ele tem para fazer em nossas vidas, o mais importante que devemos aprender na nossa vida é ter a consciência de quem Deus é em nós. Meu querido, Deus é mais importante do que os nossos próprios sonhos, sabe? Os sonhos de Deus não são os nossos sonhos. O seu sonho pode ser perfeito, pode ser belo, pode ser na casa, mas pode ter certeza de uma coisa: quando Deus revelar o sonho dele para você, você vai ver que não é o mesmo, é diferente. Por quê? Porque a vida é uma revelação de conhecimento de quem Deus é. A vida é um estágio como um degrau que subimos e conhecemos outro nível. Aí Jó disse assim: eu disse coisas grandiosas para mim demais. Eu sei que tudo pode, os seus planos não podem ser frustrados. Aí ele chega à conclusão: Senhor, eu te conheci antes apenas de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque te vejo. Sabe o que é conhecer porque te vejo? É entender Deus agir. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão vendo que é Deus que está agindo. As coisas estão se sucedendo, parece que estão saindo do controle, mas conseguimos ver que Deus está agindo, porque Ele é o Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. Enquanto o Senhor respondia a Jó, e Jó respondeu isso ao Senhor, a Bíblia diz que ele se prostra, e a atitude dele foi orar pelos seus amigos. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor restituiu a saúde dele, e as pessoas entregavam presentes a Jó, de forma que tudo aquilo que ele tinha foi o dobro do que ele tinha antes da provação. Mas a maior herança dele não foi a riqueza, foi porque agora ele via o Senhor agir. Seja Deus agindo!